Nessa aula de hoje, nós vamos aprender o quinto passo da divisão por dois algarismos, tá? Então, cada dia que passa, a gente está aprendendo uma maneira diferente de fazer a divisão, né? Então, hoje nós vamos aprender o quinto passo da divisão. O quinto passo da divisão por dois algarismos, ele se apresenta de duas maneiras. Então, nós vamos fazer dois tipos de contas, tá? Que eu vou explicar para vocês agora. Então, o primeiro exemplo que eu vou passar para vocês é esse aqui, ó. 200 dividido por 50, tá? Então, eu tenho uma conta de dividir com dois algarismos aqui no divisor. Só que essa conta, ela tem alguma coisa que é diferente. Olha aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho no dividendo um número que termina com 0. Ele tem que terminar com 0. Ó, ele termina com 0 aqui. E no divisor, eu também tenho um número que termina com 0. Então, quando eu for fazer uma conta em que o número do dividendo terminar com 0 e o número do divisor também terminar com 0, eu posso fazer isso daqui para simplificar a minha conta. Olha, eu posso pegar este 0 e cortar com esse 0. Então, eu estou cortando, olha, esse 0 e este 0 vai deixar de existir, tá? Então, vai ficar o quê? Uma conta o quê? Simples, que a gente já aprendeu. Conta de dividir por um algarismo. Então, o que eu vou ter aqui? 20 dividido por 5. E vou fazer a minha conta normal, como estou acostumada. Então, a gente vai fazer as perguntinhas. 2, dá para mim dividir por 5? 2 eu não consigo dividir por 5. Mas 20 eu consigo dividir por 5, porque 20 é maior que 5. 20. Existe 20 na tabuada do 5? Existe, né? Porque se a gente fizer a tabuada aqui, a gente vai ver, ó. 5 vezes 1 igual a 5. 5 vezes 2 igual a 10. 5 vezes 3 igual a 15. 5 vezes 4 igual a 20. Então, é 5 vezes quanto que dá 20? 5 vezes 4. Então, o que eu vou colocar aqui dentro? Vou colocar o 4 aqui. E vou fazer a minha conta normal. Olha, vou multiplicar. 4 vezes 5, 20. Né? Para chegar aqui no 20, sobra o quê? 0, 0. Então, eu vou ter uma conta o quê? Exata. Uma conta normal que a gente já aprendeu a dividir por um algarismo, tá? Outro exemplo que eu vou passar aqui para vocês, olha. 360 dividido por 20. Então, eu vou observar o que aqui? Eu tenho 0 aqui no dividendo, um número que termina com 0 no dividendo, e tenho um número que termina com 0 no divisor. E agora, eu vou fazer a minha conta. Como que eu vou fazer? Da mesma maneira que a professora explicou para vocês. Se eu tenho 0 aqui no dividendo e 0 no divisor, o que eu posso fazer? Cortar esse 0 com esse 0. Cortei. E aí, ficou o quê? Uma conta de dividir normal que a gente já fez, por um algarismo, tá? Então, aí a gente vai fazer as perguntas da divisão que a gente sempre faz. Vamos lá. 3 dá para me dividir por 2? Dá. Por que 3 dá para me dividir por 2? Porque 3 é maior que 2. 3 eu tenho na tabuada do 2, então aqui vocês observam que eu não vou precisar abraçar. Por quê? Porque o 3 é suficiente para dividir por 2, tá? Então, 3 eu tenho na tabuada do 2. 3 eu não tenho na tabuada do 2, mas eu tenho o quê? 2 vezes 1, que é igual a 2, que chega perto de quem? Do 3. Então, 2 vezes quanto que dá 2 para chegar perto do 3? 1. Então, vou colocar o número 1 aqui e vou fazer a minha conta, ó. 1 vezes 2, 2, para chegar aqui no 3. Então, vou colocar o 2 aqui embaixo do 3. E vou fazer o quê? Subtrair. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos lá. 3 tira 2, sobra o quê? Sobra 1. E agora, como é que eu prossigo a minha conta? Vou abaixar o 6. Onde que eu vou abaixar o 6? Aqui do lado do 1 que me sobrou, tá? Então, quanto que eu tenho agora? Agora, eu tenho 16. E agora, eu vou perguntar. O 1 sozinho dá para dividir por 2? Não dá. Eu vou precisar de quem? Do 16. 16 tem na tabuada do 2? Tem, porque se eu fizer aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6.
2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Então, vai ser 2 vezes quanto que dá 16? 2 vezes 8. Então, o que eu vou colocar aqui dentro? O 8. E agora, eu vou fazer a minha multiplicação. Vamos lá, ó. Vou multiplicar o 8. 8 vezes 2 é igual o quê? A 2 vezes 8, que é igual a 16. Então, eu vou trazer aqui menos 16. E vou fazer o quê? Subtrair. 6 tira 6, sobra 0. 1 tira 1, sobra 0. Então, eu tenho o quê? Uma conta exata que se transformou numa conta o quê? Que era uma conta de dividir por 2 algarismos, ela virou uma conta de dividir por 1 algarismo, porque eu cortei o 0 aqui e cortei o 0 aqui, tá? Agora, nós vamos fazer outro exemplo, que ela é um pouquinho diferente. Olha aqui. Olha o diferente aqui agora, olha. Eu tenho o dividendo, mas ele não termina com 0. Eu só tenho 0 aonde? No meu divisor. E eu vou fazer a minha conta igual a gente fez as outras contas de dividir, tá? Só que o que é diferente aqui é que eu tenho 0 aonde? No divisor, tá? Eu vou poder cortar esse 0? Não, por quê? Porque aqui eu não tenho nenhum 0. Se fosse 820, em que aqui fosse 0, aí eu poderia cortar, mas aqui eu não tenho, então eu vou fazer uma conta normal. E vou fazer as perguntinhas que a gente faz em toda conta de dividir. Vamos lá. 8 dá para dividir por 20? Não dá, porque 8 é menor que 20. E 82? 82 dá para dividir por 20? 82 eu consigo dividir por 20, porque 82 é maior que 20. Então, vai ficar dessa forma. Aí, agora eu vou fazer a próxima pergunta. 8 tem na tabuada do 2? 8 dá para dividir por 2? Dá? Então, tenho. Por quê? 2 vezes quanto que dá 8? Ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, quanto que é? 8. Então, o 8 vai fazer par com o 2. Então, o 8 eu vou colorir igual o número 2. E agora, o 2 vai fazer par com quem? Com o 0. Então, o 2 vou colorir igual ao 0. E aí, eu vou resolver a minha conta. Então, vamos lá. 8 na tabuada do 2, quanto que dá? É 2 vezes 4. Se é 2 vezes 4, então, eu vou colocar quanto ali dentro? Aqui dentro, eu vou colocar o 4. E o 4 vai multiplicar o 0, e este mesmo 4 vai multiplicar o 2. Então, vou fazer a minha conta. O azul, quando eu multiplico o azul, eu levo no resultado no azul. Quando eu multiplico o vermelho, eu levo o resultado no vermelho. Então, vamos lá. 4 vezes 0, quanto que é 4 vezes 0, gente? É 0, não é? Então, vamos lá. 4 vezes 0, 0. Não multipliquei o azul, então, vou levar o 0 de resultado aqui no azul, tá? Agora, vou multiplicar o vermelho. 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, é 8. Então, vou levar o 8 aqui embaixo do 8, que eu multipliquei o vermelho. Vou fazer a subtração. O que vai me sobrar? 2 tira 0, sobra o próprio 2, né? 8 tira 8, sobra 0. Então, quando eu tenho uma conta assim, desta forma, sempre ela vai sobrar o quê? O resto. Ela é uma conta exata? Não, porque me sobrou quanto de resto aqui? Sobrou 2 de resto, tá? Vamos para um próximo exemplo. Olha lá. 126 dividido por 20, tá? Então, vamos lá. Vou poder cortar 0? Tenho 0 no divisor, mas eu não tenho 0 no dividendo. Então, eu não vou cortar, tá? Por quê? Porque eu não tenho 0 dos dois lados, tá? Então, eu vou fazer uma conta de dividir por 2 algarismo normal, tá? Bom, então, a gente sempre pergunta a mesma coisa. 1 dá para dividir por 20? Não dá, porque 1 é menor que 20. 12 dá para dividir por 20? Não dá, porque 12 é menor que 20. E 126 dá para dividir por 20? Dá. Por quê? Porque 126
é maior que 20. Então, vou abraçar os 3 números ali para mim fazer a divisão, tá? E agora, eu vou fazer a pergunta normal que eu sempre faço. Olha lá. 1. Tem 1 na tabuada do 2? Não tem, porque 2 vezes 1 já é o quê? O próprio 2. Então, 1 não dá para dividir por 2, não tem. E o 12? 12 tem na tabuada do 2? Vai ter, porque 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6 igual a 12. Então, eu tenho 12 na tabuada dos 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colorir o 12 igual ao 2. E o 6 que sobrou, eu vou colorir igual ao 0 que está aqui. E agora, eu vou começar a resolver a minha conta. 12 na tabuada do 2 é quanto? É 2 vezes 6, que dá 12. Então, eu vou colocar quem aqui? O 6. O 6 vai multiplicar quem? Vai multiplicar o 0 que está azul aqui. E este mesmo 6 aqui vai multiplicar o 2 em vermelho aqui. Multipliquei o azul, levo o resultado no azul. Multipliquei o vermelho, levo o resultado no vermelho. Então, vamos lá. 6 vezes 0, 6 vezes 0 é 0. Então, vou colocar aqui embaixo do 6. Por quê? Porque eu multipliquei o azul. Agora, eu vou multiplicar o vermelho. 6 vezes 2, ou 2 vezes 6, que é a mesma coisa, 12. Então, vou levar o 12 aqui embaixo do 12. E vou fazer a minha subtração. 6 tira 0, sobra 6. 2 tira 2, sobra 0. 1 tira 1, sobra 0. Então, a minha conta já está realizada. Sobrou, é uma conta exata? Não, por quê? Porque me sobrou 6 de resto, tá? Então, esses são os exemplos que a professora passou para vocês do 5º passo da divisão. Eu estou passando a atividade para vocês resolverem no caderno. Coloquei também na atividade para vocês fazerem a tabuada, fazer e estudar a tabuada do 2 até o 9. Gente, eu estou realizando a conta, eu estou colocando a tabuada aqui do lado para mostrar para vocês. Mas a tabuada, vocês têm que saber ela de cor, tem que estar na ponta da língua tabuada para poder fazer o quê? A divisão, tá? Porque só assim vocês vão saber se o número existe ou não dentro daquela tabuada pelo qual ele está sendo dividido, né? Pelo número pelo qual ele está sendo dividido. Então, a gente tem que saber a tabuada na ponta da língua, tá? Então, fazer e estudar a tabuada para poder resolver as contas, ok?